Eu queria ler consigo, segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Esta palavra inquietou-nos aqui na oração da sexta-feira, quando às 9h30 nós começámos a orar. Sempre começamos a orar às 9h30 aqui e oramos por pedidos de oração e intercedemos. E quando estávamos aqui a orar antes do louvor começar, esta palavra, ela veio tão forte ao nosso coração e ontem eu meditei sobre ela e arranquei alguns pontos importantes que eu queria deixar consigo aqui hoje. Em 2 de Reis, capítulo 3, verso 14, diz assim a Escritura: Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, anote bem a expressão, se eu não respeitasse a presença do Josafá, que é o rei de Judá, eu não te daria atenção, nem te contemplaria. Estão cá os irmãos? É Eliseu a falar para o rei de Israel, o Jurão, e diz-lhe: olha, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença aqui do Josafá, que é o rei de Judá, eu não te daria atenção, nem te contemplaria. Verso 15 diz: ora pois, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Então ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Ainda é pouco, disse ele. Aos olhos do Senhor, isto ainda é pouco, Ele quer fazer mais. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Verso 20 diz assim: pela manhã, quando é que foi? Ao apresentar-se a oferta de manjares, agora anote, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Bem, vou ler outra vez. E a terra se encheu de água. Vou ler outra vez. E a terra se encheu de água. Só mais uma vez. E a terra se encheu de água. Há aqui algumas reflexões que eu queria fazer com vocês hoje, e espero que elas possam abençoar vocês e a mim. Há aqui um contexto. Sabe qual é o contexto? O contexto é que 3 reis se juntaram: o rei de Israel, o de Judá, porque na altura o reino de Israel estava dividido, e a Bíblia diz que o outro foi o rei de Edom. De modo que quando estes 3 reis se juntam, eles têm em vista enfrentar um inimigo comum, que era o rei dos Moabitas, que estava pronto para lutar contra eles. Mas parece que houve um erro de cálculos e as tropas saem para a batalha ou para o terreno de batalha e faltou água. Parece que conseguiram apenas reunir água para 7 dias e ao fim de 7 dias não há água para ninguém, nem para o gado, nem para as tropas, nem para ninguém, porque dá a sensação de que quem era responsável pela logística errou e não fez a previsão correta da quantidade de água necessária e a água acabou. E quando a água acaba, esta gente entra em desespero porque não sabem como vão sobreviver. Então aqui há uma carência, há uma necessidade profunda de água. E é então
que um dos 3 reis, chamado Josafá, ele diz aos outros: porventura não há aqui um homem de Deus? Não há porventura aqui nas redondezas alguém que seja homem de Deus, alguém que seja ungido por Deus, alguém que tenha palavra de Deus para nos ajudar? Então lembraram-se de que havia um, chamava-se Eliseu, filho de Elias, filho espiritual de Elias, aquele que tinha recebido o manto da unção que Elias deixou. Era, digamos assim, o primogênito em sucessão de Elias. E foram buscar a Eliseu, e quando Eliseu chegou e viu quem eram os reis, ficou mal disposto, e não era necessário muita coisa para Eliseu ficar mal disposto. Eliseu era uma pessoa com um humor muito estranho. E, ouça, nem sempre as pessoas mais ungidas são aquelas que são as mais simpáticas. Mas eu também já aprendi que para mim a simpatia das pessoas pouco me importa. Aquilo que me importa é que elas tenham a unção e a palavra que eu preciso para a minha vida. Chega Eliseu e ficou mal disposto. Porquê? Porque daqueles 3 reis, há um rei que deixa Eliseu mal disposto. É o rei de Israel, é Jorão. Quem é Jorão? Jorão é filho de Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o rei que governava no tempo do profeta Elias, o seu pai, que era casado com um demónio chamado Jezabel, que era uma senhora não israelita, uma senhora sidónia, que veio com a sua cultura de idolatria e de bruxaria e que introduziu em Israel a sua cultura religiosa, implantou um sistema de culto a deuses pagãos e corrompeu a nação e trouxe seca à nação, miséria à nação. Inclusivamente foi quem mais perseguia a Elias. Vocês devem aqui lembrar-se que quando Elias foi ameaçado por Jezabel, ele se escondeu numa caverna pedindo a morte. Lembram-se disso? Porque Jezabel o ameaçou e ele desistiu de continuar a sua jornada porque se sentiu cansado de tanta pressão, tanta perseguição, tanta injustiça. Eliseu conhecia as histórias. E quando Eliseu viu ali o filho do Acabe, ficou mal disposto. Mas aqui está a primeira revelação da tarde para si. É que Eliseu disse: bem, eu apenas estou aqui e apenas vou clamar ao Senhor por vocês, por causa de uma pessoa que está presente, a quem eu tenho respeito. Chama-se Josafá. Quem era Josafá? Josafá era o rei de Judá. Porque o reino de Israel estava dividido em 2. Por causa do pecado grave de Saul. Lembra-se quando Saul rasgou o manto de Samuel? A Bíblia diz que Samuel disse a ele: assim como rasgaste o meu manto, Deus vai rasgar o reino em 2 e vai dividi-lo depois de ti. Isso aconteceu já depois de Salomão. Israel tem o reino dividido em 2 capitais. Reino de Israel, reino de Judá. E então Josafá era o rei de Judá. E era um homem que temia ao Senhor, era um homem bom. Era um rei que tinha compromisso com Deus. Era um rei que as coisas do Senhor eram importantes para ele. Alguém me entendeu? E a Bíblia diz que Eliseu disse: se não fosse por causa de Josafá que está aqui, e se não fosse pelo facto de eu ter respeito a Josafá e considerar Josafá um homem de Deus, eu digo perante o Senhor que eu não faria nada por vocês. Então nós percebemos da história que Josafá era a pessoa-chave no meio daquela situação. Entenda a palavra, ele era a pessoa-chave.
naquela situação. Se não fosse a presença de Josafá, toda aquela gente morreria à sede. Porque Eliseu se recusava a clamar ao Senhor por eles, porque estava ali gente que o tinha ofendido profundamente, a ele e ao seu pai Elias. Mas Eliseu disse, por causa de Josafá que está presente, e apenas por causa de Josafá que eu respeito, eu clamarei ao Senhor por vocês. Então, isto dá-nos a ideia que Josafá tornou-se uma pessoa-chave naquela história. Se não fosse a presença dele, Elias não tinha feito nada por aquela gente. Alguém vai me dizer, pastor, isto tem a ver comigo? Tem. É porque tu que estás aqui hoje és uma pessoa-chave. Diga a alguém, tu és uma pessoa-chave. E o que é que significa uma pessoa-chave? Significa que dentro da tua casa, na tua família, tu és a pessoa que Deus reconhece, a pessoa onde Deus vê temor, a pessoa onde Deus encontra fé, a pessoa onde Deus olha e vê compromisso. E por tua causa, por causa de ti, não é por causa do teu marido, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, que não querem saber do Senhor, que blasfemam das coisas de Deus, não é por causa deles que eles receberão socorro, é por causa de ti, é por tua causa que a tua casa será tocada por um favor, uma graça, uma proteção e um livramento da parte do Senhor, porque tu és uma pessoa-chave. Alguém repita, eu sou uma pessoa-chave. Há pessoas aqui que por vezes ficam debaixo de tanta pressão, tantas dificuldades, que dizem, porquê é que Deus não me leva, pastor? Porquê é que eu não morri há 10 anos atrás quando tive a oportunidade? Porquê é que eu não aproveitei aquela oportunidade de partir desta para melhor? Porque a minha vida é um conjunto de pressões, de dificuldades, de agruras. O que é que eu estou fazendo aqui? Esta tarde já te respondi. Repito, esta tarde já te respondi o que é que estás a fazer aqui. Estás aqui porque tu és uma pessoa-chave na história da tua casa. Tu és uma pessoa-chave na história da tua família. Tu és uma pessoa-chave para aqueles que estão à tua volta. Porque é através da tua oração, do teu clamor, da tua fé, da tua lágrima, da tua luta, que a mão do Senhor virá para fazer algo de sobrenatural. Se não fosse a tua presença, Deus jamais estenderia a sua mão a favor deles. Mas porque tu estás no meio, tu estás presente. Porque são teus, pertencem a ti, são tua carne, são teu sangue. É gente da tua vida, faz parte da tua vida. A misericórdia do Senhor se estenderá a eles. Por causa de ti. Por causa de ti. Porque tu és o Josafá lá da tua rua, do teu bairro, da tua casa, da tua família. És tu. E é por isso que eu quero dizer-te algo importante aqui. Tu deves continuar, ainda que custe e doa muito, mas tens que continuar a manter a tua fé alinhada com a palavra. E tens que continuar a olhar para cima e a orar, a interceder e a dizer, o meu Deus é fiel, Ele ouve a minha oração e no tempo certo, na hora certa, o seu propósito prevalecerá em nome de Jesus. E tudo o que está errado vai se tornar certo e as circunstâncias vão mudar e o nome dele será glorificado. Aleluia! Mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco. Você sabe que há momentos na vida que a vontade que dá é desfazer o foco e dizer, não oro mais, não luto mais, já fiz tanto, já clamei por ele, por ela, já corri atrás, já me doei, já me cansei. Você é uma pessoa-chave. Você não, se calhar você não consegue entender, não percebe a grandeza da importância da sua presença na vida daqueles que estão à sua volta. É a sua casa. É a sua gente que depende de ti.
Esta palavra bateu-me tão forte ontem. Eliseu chegou e disse: eu só estou aqui por causa de um homem, que é Josafá. Não respeito mais ninguém aqui. Se olhasse aos que estão aqui, ia embora e não orava por vocês, mas por causa de Josafá, a quem eu tenho respeito, eu vou clamar a Deus. Por causa do Josafá, por causa do Paulo, por causa do Álvaro, por causa do Mário, por causa da Ivone, por causa do Souza, por causa da Gabriela, por causa da Amélia, por causa da Emiliana e os outros que digam o nome. Por tua causa. Porque te considero. É isso que Deus diz. Porque te conheço. Conheço o teu coração, sei quem tu és. Tu me pertences, tu me honras, tu me serves, e por tua causa eu estenderei a minha graça e o meu favor àqueles que estão à tua volta. Uma só pessoa, meus amados, uma só pessoa alinhada com Deus é capaz de provocar, um mover do Senhor tremendo. Não o ouvi. Está a vir à minha mente a história de Abraão. Posso contar? Rapidamente? A Bíblia diz que Deus nunca faz nada na terra, nada é nada, sem o revelar primeiro a um profeta. Abraão era profeta, sabiam? Diz a Bíblia. O Senhor veio ter com Abraão e disse: vou destruir Sodoma e mais 4 cidades, 5. Porque o pecado atingiu o topo, é tempo de justiça, mas eu vim contar-te o que vou fazer. E Abraão começa numa luta: meu senhor, o meu sobrinho mora lá. Ele diz: o Senhor vai destruir a cidade inteira onde ele mora. Vou. Fogo e enxofre. E diz Abraão: e se houverem lá 50 justos? Vai destruir por amor a 50 homens justos? Deus diz: não. Se houver 50 não destruo, mas não há. Ele diz: Senhor, eu venho orar mais uma vez, e se houver 40, por amor a 40, o Senhor destrói? E o Senhor diz: não, vou tolerar o pecado da cidade por causa de 40 justos que lá existam, mas não há. E Abraão volta no outro dia e diz: Senhor, estou orando por 30, e por 30? Se houver 30, e Deus diz a mesma coisa: se houver 30 justos, não destruo, mas não há. E diz Abraão: Senhor, só mais uma vez, aceita a minha oração, e se houver 20, destrói? E Deus diz: não, por amor a 20, vou suportar 2.000, quem sabe até 2 milhões. Mas não há. Passado umas horas, Abraão vem e diz: Senhor, pela última vez, este foi o problema de Abraão, pela última vez, se houver lá 10 justos, o Senhor vai destruir? E Deus diz: não, por amor a 10 vou poupar uma cidade pecadora, mas não há. E Abraão desistiu. Diga ao seu irmão: Abraão desistiu, não orou mais. A Bíblia diz claramente que em Sodoma havia um homem justo, um. Havia uma pessoa-chave lá, um. Sabe quem era? Era Ló. Diz a palavra que Ló era justo. Diz que Deus livrou o justo Ló. Logo, Ló era justo. Mas Abraão não clamou ao Senhor dizendo: e se houver um? Ele parou nos 10. Eu fico a pensar, por vezes quando me deito e tomo café e não tenho sono, fico a pensar: e se ele tivesse orado e tivesse dito: Senhor, e se houver um, tu destróis? O que será que Deus diria? Mas ele não fez essa oração. E por vezes há orações que nós não fazemos, que se tivéssemos feito, teriam feito toda a diferença. Você é uma pessoa-chave no lugar onde você está, e por tua causa. Não, alguém aqui põe uma cara de importante, sinta-se com valor e diga: por minha causa, Deus não destruirá, Deus
salvará. Amém. Glória a Deus. Bem, diga a alguém perto de si, diga: tu és uma pessoa-chave. Vá lá, ore com alguém que está ao seu lado e diga: Pai, te dou graças por este irmão. Ele é uma pessoa-chave na sua casa, naqueles que estão à sua volta, e através da sua vida algo grandioso sucederá na sua família, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Existem pessoas-chave e nós somos pessoas-chave aos olhos de Deus. Está a vir à minha mente mais uma história de alguém-chave chamado Moisés. Sabe que Deus se irritou tanto com Israel, porque Israel fez tanta asneira, uma delas foi um bezerro. E o Senhor veio ter com Moisés e disse: vou acabar com todos. Hoje morrem todos. E sabe o que é que Moisés fez? Moisés disse: Senhor, lembra-te das tuas promessas, da tua palavra. Tu prometestes levar este povo a Canaã e agora vais destruí-los por causa de um pecado. É grave, é muito grave, mas vais destruí-los, Deus. E Deus diz: vou acabar com eles. Chega, atingi o limite, passaram as medidas, é o fim desta raça de gente. Hoje morrem todos. E Moisés diz: não, Senhor, não podes fazer isso. Lembra-te da tua palavra, das tuas promessas. E Deus está discutindo com Moisés, e Moisés está discutindo com Deus. Anote isto, principalmente a malta que escreve tudo o que eu digo. Homens, mulheres, chave, estão num nível que conseguem argumentar com o próprio Deus. Gente chave está num nível que consegue argumentar com o próprio Deus. E sabe o que é que Moisés disse? Moisés disse: ok, Senhor, então é assim, se os destruires a eles, vais ter que me destruir a mim também. E Deus disse: não posso fazer isso. Eu não posso destruir o justo juntamente com aqueles que pecaram. Então o que hei de fazer agora? Que hei de fazer agora perante a oração de Moisés? E diz o Senhor: já não os vou destruir por tua causa. Não, você não me ouviu. Por tua causa. Por causa da tua oração, por causa daquilo que tu disseste, não os vou destruir. Não irei mais com eles, enviarei um anjo, mas vou poupar toda a gente. Um homem só, que era chave no meio do seu povo, argumentou com Deus e conseguiu poupar toda uma nação. Diga para alguém: tu também és uma pessoa-chave. Tu és uma pessoa-chave. Tu és uma pessoa-chave. Aleluia. Em segundo lugar, meus amados, eu quero dizer a você que nesta história você retira outra ideia importante, que é a presença do Espírito Santo. Repita lá comigo: a presença do Espírito Santo. Eliseu disse: arranjem-me um tangedor. Tangedor é alguém que tocava um instrumento. E a Bíblia diz que à medida que o tangedor tocava, o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. Quero dizer a você aqui hoje, nós temos uma grande necessidade na nossa vida, é vivermos na presença do Espírito Santo. Não sei quantos irmãos aqui é que conseguem levantar assim as mãos e dizer: eu preciso viver na presença do Espírito Santo. Não é só ter o Espírito Santo, é viver na presença dele. É viver na manifestação dele. Eliseu, para ajudar aquela gente, precisa que o Espírito Santo venha sobre ele. Eu acho interessante isto. Ele mandou chamar um tangedor. Anote bem, a música atrai presenças. A música atrai presenças. Uma das pessoas que eu ouço muito, que é alguém que me faz a cabeça. É meio doido, você não vai ouvi-lo porque você pode entrar em crise, em conflito de ideias. É melhor não ouvir, mas
Uma coisa que ele diz é: na minha casa e no meu jardim mandei instalar um sistema de som e tenho sempre música a tocar, de dia e de noite, diz ele. Há sempre música de adoração, sons de adoração ao Senhor a tocar dentro da minha casa e no jardim da casa. Perguntaram a ele para quê? Para criar um clima, criar um ambiente espiritual divino no lugar onde eu habito. Uau! Fantástico! Os sons atraem presenças. É interessante aquilo que Eliseu faz. Traga-me um tangedor. E vem alguém que estava habituado a tocar sons de adoração ao Altíssimo. E enquanto tocava, o Espírito Santo veio sobre Eliseu. Deixe-me dizer aqui algo. Atraia o Espírito Santo para a sua vida. Eu repito, atraia o Espírito Santo para a sua vida. Atraia. Você não atrai o Espírito Santo brigando e discutindo com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você não atrai o Espírito Santo falando mal do seu irmão, da sua irmã, da sua igreja, da igreja do vizinho, do padeiro, do homem do talho, da mercearia, do taxista. Você não atrai o Espírito Santo com lamentos. Você não atrai o Espírito Santo, entende? Com palavras perniciosas, destrutivas, injuriosas. Você atrai o Espírito Santo com adoração ao Pai. Não, adoração ao Pai. Alguém me entende? Eu quero desafiá-lo aqui. Atraia o Espírito Santo para a sua vida. Eliseu tinha uma forma de atrair o Espírito Santo. Qual era? Música de adoração. E quando a música começava a tocar, o Espírito do Senhor vinha e cobria a vida de Eliseu e o preparava para ser usado pelo Senhor. Meus amados, deixem-me dizer isto. O mundo em que a gente vive está cheio de influências das mais estranhas. Há influências, há ambientes espirituais à nossa volta. Enfermidade, estados depressivos, de mágoas, de revoltas, de rancores, de ódios, de imoralidade. São ambientes, são espíritos. E nós precisamos que seja o Espírito Santo a criar o ambiente onde a gente vai viver. Atraia o Espírito Santo para a sua vida. Atraia a presença dele para si. Amém? Está aqui alguém que pode dar-nos umas notas? Estás aqui já? Consegues dar-nos umas notinhas só? Aleluia, só umas notinhas. Por exemplo, conheces uma melodia que diz: Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar? Meu Deus! E há notas que, tocadas ao Altíssimo, atraem a presença dele para a nossa vida. E essa é uma das necessidades maiores que você tem e que eu tenho, certo? Quantos precisam? Quem precisa aqui? Quem precisa? Quem precisa? Quem precisa? Eu preciso muito. Eu descobri que Jesus de Nazaré precisou. Eu disse, Jesus de Nazaré precisou do Espírito Santo. Eu disse, Jesus de Nazaré precisou do Espírito Santo. Ele era a palavra. Se vestiu de carne. Homem por fora, Deus por dentro. Mas ele não começou o seu ministério sem que primeiro o Espírito Santo tenha vindo sobre ele. Desceu às águas do batismo e atraiu o Espírito Santo. Chamou o Espírito Santo para a sua vida. Chama o Espírito Santo para a sua vida. Alguém pode erguer as mãos e dizer: por favor, Espírito Santo, eu preciso de ti. Vem sobre mim. Cria um ambiente onde eu possa viver e desfrutar de mover-te à glória do meu Deus. Eu preciso
preciso de ti, assim como o meu corpo precisa de pão e água. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Vem à minha vida e ajuda-me. Eu necessito da palavra que vem da boca do Pai, que ativa a mudança do que está à minha volta. E esta é a tarde de te chamar, de te invocar e de te pedir. Faz parte da minha vida de uma nova maneira a partir de hoje. Não sei quantos aqui falam em línguas estranhas, mas é importante que você fale durante 1 minuto. Eu queria pedir que todos orassem no Espírito agora. Todos. Ora, você que está lá em casa, ore conosco da mesma forma. O Espírito do Senhor virá sobre ti. Ele vai criar um ambiente na tua vida. Maravilhoso Jesus, maravilhoso Jesus, maravilhoso Jesus. Esse ambiente traz sensibilidade da presença dele. É esse ambiente que traz a voz do Pai à tua vida, as instruções de Deus que tu precisas. É esse ambiente que te vai dizer o que fazer, como fazer, quando fazer. É esse ambiente que te vai dar força para suportar as pressões, as dificuldades, até chegar o dia do grande livramento. É esse ambiente que o Espírito Santo cria. Esse ambiente te protege. Esse ambiente cuida de ti. Esse ambiente te defende das palavras más que rodeiam a tua vida. Eliseu atraiu o Espírito Santo. E é tempo de nós atrairmos a presença de Deus para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Diga amém comigo. Antes de eu terminar, quero dizer a você só mais 2 ou 3 coisas. A terceira ideia importante desta história é que quando o Espírito Santo veio sobre Eliseu, ele trouxe algo fundamental, chama-se instruções de Deus. Repita lá comigo, instruções de Deus. Eu descobri que as instruções de Deus são das coisas mais importantes que podemos receber do céu. Você sabia que cada palavra que Deus te envia e que Ele te dá, essa palavra vem carregada de poder? Sabe, pensava ontem assim, por vezes nós fazemos muita coisa em nome do Senhor, muita coisa em nome do Senhor, muita coisa. A pergunta é, será que estamos a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Há uma diferença entre fazer muita coisa e fazer a coisa certa. E a coisa certa depende da instrução certa. E quando o Espírito Santo veio sobre Eliseu, ele disse, tenho uma palavra para vocês. E a palavra é, neste terreno que está diante de vocês, abram covas e covas. Essa era a instrução. O Espírito Santo é muito importante na nossa vida, criando um ambiente, sabe porquê? Porque Ele vai trazer as instruções que nós precisamos para fazer, não muita coisa, mas para fazer aquilo que é a coisa certa. Em toda a Bíblia, sempre que Deus aparece com uma instrução e alguém obedece à instrução de Deus, literalmente Deus move o seu poder e mostra a sua glória. A minha vida foi profundamente afetada por causa de instruções de Deus que eu recebi, às quais tive coragem de obedecer, e houve momentos que fiquei para trás porque não conseguia obedecer às instruções que Ele me deu. Eu consigo com certeza que já aconteceu o mesmo.
Há momentos em que nós sentimos o Espírito Santo a dar-nos instruções: faz isto, faz aquilo, vai ali, vai acolá, para, avança. E sempre que nós seguimos as instruções do Espírito Santo, nós ativamos na nossa vida o mover da glória de Deus. Sabe porque é que eu estou aqui hoje a orar consigo para que o Espírito Santo venha sobre si? Sabe porquê? Sabe porquê? Porque há muita gente que está aqui dentro desta casa que precisa de receber instruções de Deus. Eu não sei o que é preciso que tu faças. Deus sabe. Mas há instruções de Deus que, quando recebidas e praticadas, inicia um processo novo na nossa vida. E por isso eu estou aqui hoje orando contigo para que o Espírito Santo venha e crie um ambiente na tua vida. Sabes para quê? Para que tu comeces a receber uma instrução da parte do Senhor, uma palavra. Mas sabe o que eu vou dizer agora? Há pessoas que pensam que tudo vai mudar nas suas vidas porque oram. E há gente que ora tanto e a vida muda tão pouco. Fazem coisas em nome do Senhor, mas por vezes falta fazer a coisa certa. E a coisa certa depende de uma instrução que Deus nos dá. Quem sabe aqui hoje tu precisas receber uma instrução para a tua vida, uma palavra vinda do céu. Quem sabe tu precisas de ouvir a voz do Senhor dizer-te: vai e reconcilia-te, vai e pede perdão, vai e perdoa, vai e fala com A, B, C, D, vai e dá, vai e faz. Entendes? Eu não sei, mas eu sei que sempre que o Espírito Santo nos traz uma palavra e nós lhe obedecemos, o mover da sua glória vem sobre a nossa vida. Assim aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó. Assim aconteceu com tantos outros. Assim acontece hoje ainda. É por isso que nós precisamos de atrair o Espírito Santo e dizer: fala-me, Espírito Santo. Qual é a coisa certa que eu preciso de fazer? Qual é a instrução para a minha vida? E quando Ele vem e te diz: faz isto, faz aquilo, e tu lhe obedeces, tu ativas o sobrenatural de Deus no teu viver. Está calmo? Alguém vai perguntar: e como é que eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Eu vou responder-te: no dia que Ele te falar, tu vais saber que Ele te falou. Porque quando Ele nos fala de verdade, nós sabemos que Ele nos falou. Quando Ele nos fala, aquilo que Ele nos diz nos inquieta. Parece que fica gravado a fogo no nosso coração, nas nossas entranhas. Por vezes não é uma voz que ouvimos, mas é uma certeza tão forte que nós simplesmente sabemos e sabemos e sabemos e sabemos e sabemos que Ele nos deu uma instrução. E instruções obedecidas mudam a vida das pessoas. Instruções obedecidas protegem a vida das pessoas. Instruções obedecidas atraem livramentos às pessoas. Instruções obedecidas criam novas realidades. Eu preciso que o Senhor me dê instruções. Já fiz tanta coisa em nome do Senhor, que há momentos que nós temos que parar e dizer: Senhor, qual é a coisa certa que devemos fazer? O que é que Tu queres que a gente faça? O que queres de nós, da nossa vida? O que é que nos pedes? Qual é a Tua palavra, instrução para nós? Eu não quero andar guiado pela minha cabeça, pela cabeça dos outros, pela voz das circunstâncias. Eu quero que o Espírito Santo me diga o que é que Ele quer que eu faça. Eu acho que tu tens o mesmo desejo no teu coração. Aleluia. Repita lá assim comigo: planos e propósitos. A quem pertencem os planos?
aos homens. A quem pertencem os propósitos? A Deus. Por isso diz Provérbios: o homem tem muitos planos, mas o propósito do Senhor é que vai prevalecer. Eu disse aqui na sexta-feira aos irmãos: há momentos na vida em que todos os nossos planos dão errado e não funcionam um atrás do outro. E glória a Deus por isso, porque quando os nossos planos não funcionam, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida que é diferente dos nossos planos. Oh, o seu amém ficou acanhado. Havia um homem que tinha planos, chamava-se Saulo. E os seus planos era erradicar uma seita chamada cristianismo. E perseguia os cristãos, e você conhece bem a história. Até o dia que os seus planos se frustraram e ele ficou cego, cercado por uma luz tão forte, e ouviu uma voz que lhe disse a ele: Saulo, Saulo, porque é que tu me persegues? Conhecem a história? Os planos se frustraram porque havia um propósito para ele. E a Bíblia diz que ele disse: quem és, Senhor? E disse a voz: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Agora ouça, sabe qual foi a palavra de Saulo de Tarso? Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Não, você está cá não. Senhor, que queres que eu faça? Qual é a tua instrução para a minha vida? Queres que eu faça o quê? Tu frustraste o meu plano. Eu ia a Damasco prender cristãos, maltratar, acabar com essa seita dos nazarenos. Esses cristãos e os meus planos estão frustrados. Estou cego, não consigo ver. A luz me cercou e me cegou. Ouço a tua voz, Senhor. Qual é a instrução? O que é que tu queres que eu faça? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele não vem apenas para criar um ambiente, Ele vem também para dizer o que é que o Pai quer que a gente faça. Vida de pessoas mudam quando pessoas passam a saber aquilo que Deus quer que elas façam. E quando nós o fazemos, ativamos o sobrenatural. Quantos aqui têm braços livres para dizer assim: Pai, o que é que tu queres que eu faça? Fala-me, diz-me, o que é que tu queres que eu faça? Ser sincero. A partir de hoje, ser sincero na tua casa. Dobra o teu joelho e diz a Ele: Pai, o que é que tu queres que eu faça? E Ele vai dizer-te o que tens que fazer. E quando Ele te disser, faz-o. E tu vais ativar na tua vida o mover da sua glória. E tudo vai mudar. E tudo vai mudar. Alguém pode dizer amém? Qual foi a instrução? Covas e mais covas. E aquela gente acreditou na palavra do profeta. Diga você, acreditar na palavra que vem da parte do Senhor faz diferença na nossa vida, meus amados. Deixa-me dizer isto aqui hoje. Há momentos em que homens abrem a boca, mas Deus está falando. Há momentos em que homens abrem a boca, mas Deus está falando. E quando nós conseguimos discernir o momento em que Deus fala e cremos nessa palavra, essa palavra vem carregada de uma unção que, ativada, muda a nossa história. O Espírito do Senhor está a dizer-te a ti: atrai-me para a tua vida. Vou criar um ambiente e falar contigo. E vou dizer-te o que é que eu quero de ti. O que é que tu tens que fazer para acabar com a necessidade, com a amargura, com a tristeza, com a dor, com o desconforto, com o desalento que há na tua vida. A minha glória encherá a tua terra e tu experimentarás o meu favor. Mas é necessário atrair o Espírito para criar um ambiente e receber a sua instrução. Quem diz amém comigo?
Pode colocar a mão sobre alguém e dizer: em nome de Jesus eu creio que este irmão vai receber uma instrução de Deus e a sua vida literalmente vai ser afetada pela revelação da palavra de Deus. Quem grita amém comigo? Quero terminar agora. A Bíblia diz que toda a gente foi abrir covas, abrir covas, abrir covas, abrir covas, abrir covas, abrir covas. E sabe o que é que o Pai pôs no meu coração esta tarde? Que há muita gente aqui nesta casa que as covas vão se encher de água. As covas vão se encher de água. As minhas covas vão se encher de água. Você imagina o número de gente que está aqui que tem aberto covas e 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 covas, e o Senhor diz: e as tuas covas vão se encher de água. Isto é para quem crê. Isto é para quem crê no Espírito profético. As covas que tu abriste vão se encher de água. O que são covas? Servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, honrar a Deus, viver a palavra, ter compromisso com Ele, temer o Senhor, andar em retidão na sua presença. O Senhor te falou coisas, tu obedeceste. O Senhor te chamou e tu seguiste. Tens vivido debaixo de pressão, stress, problemas, dramas, dificuldades, e estás aí servindo ao Senhor, na casa do Pai, levantando as mãos, honrando a Ele, louvando a Ele, proclamando o seu nome. Foi fácil? Não! Mas estás aí, abriste covas, 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 e o Senhor diz: toda a cova que tu abriste, em obediência à minha palavra e em serviço ao meu nome, eu encherei de água. Aleluia! Grita assim comigo: as minhas covas serão cheias de águas, em nome de Jesus. Sabe de algo? Ele dizia: eu era um profeta estranho. Ele disse assim: assim diz o Senhor, vocês não irão ver nem sinais de nuvens, nem vento, mas as covas que vocês abriram vão se cobrir de água. Sabe? É a coisa mais estranha, é covas se encherem de água sem haver chuva. Eu sirvo a um Deus que faz coisas difíceis de entender, que não se explicam de modo lógico ou racional. É por isso que eu estou aqui nesta igreja, porque nós aqui acreditamos que Deus faz coisas que não se conseguem explicar por A mais B igual a C. Nós acreditamos que quando a água não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Aleluia! Não vereis sinais, nem de nuvens, nem vento, mas as covas se encherão. E aquela gente acreditou e abriram covas e covas e covas e covas e esperavam que viesse a água. Eu não sei como água virá a ti, mas muita água virá à tua vida. Muita água encherá as tuas covas. Muita água fará transbordar as tuas covas. Liberta aqui uma palavra em nome do Senhor Jesus. Não aceito que as pessoas desta igreja vivam esfomeadas, famintas, na escassez, na necessidade, na opressão, na angústia, no desespero. Pode haver problemas, mas vai haver alegria. Pode haver aflições, mas vai haver força. Pode haver lutas, mas há de haver capacidade de lutar e de resistir e de combater e de experimentar a glória de Deus na nossa vida, porque todas as covas que abriste se encherão de água de um modo sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus eu
quebro poderes da enfermidade nesta casa. Eu repreendo espíritos malignos que oprimem pessoas aqui. Eu liberto gente que está aqui debaixo da pressão da enfermidade, da angústia, da pressão muito grande na alma, nas emoções. Há pessoas aqui com escassez material. Eu liberto uma palavra sobre ti em nome do Senhor. Um milagre vai te acontecer, sem tu saberes como. Vão vir recursos até às tuas covas e elas vão transbordar e não te faltará, diz o Senhor. Tu não te vestirás de vergonha. Alguns disseram que a vergonha será a tua roupa, a humilhação serão as tuas vestes, mas o Senhor te diz: não, eu te visto com vestes de justiça e eu te supro toda a escassez, de modo que nada te irá faltar jamais, porque eu sou aquele que envio a água para encher as tuas covas. Vocês sabiam que dá trabalho abrir covas? Dá trabalho abrir covas. Dá trabalho abrir covas. Abrir covas dá trabalho. Olhe para mim. Obedecer a Deus dá trabalho. Servir a Jesus dá trabalho. Caminhar com Deus quando tudo é contra si dá trabalho. Honrar o Senhor quando todos te abandonam dá trabalho. Continuar fiel quando todos te criticam e falam mal de ti dá trabalho. Continuar de cabeça levantada quando a pressão é grande dá trabalho. São covas que tu abriste. Tu abriste. Tu abriste covas. Tu abriste covas. Tu abriste covas, diz o Senhor. Tu abriste covas. E o Senhor diz: vou enchê-las de água. Vou enchê-las de água. Vou enchê-las de água. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor. Não sei quantos podem erguer as mãos aqui e orar e adorar o Senhor e dar-lhe a honra e a glória e crer no seu coração. E aleluia, 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 aleluia. Anime-se, mãe, anime-se, esposa, anime-se, homem, anime-se em nome do Senhor Jesus. Ele não se esquece de si. Jamais Abba Pai se esquece de si. Deixa-me terminar, vou terminar agora. Aleluia, repita assim com o pastor: as covas se encherão de água. Deus é bom. Quem concorda? Toma o seu lugar. Diga: meu Pai é bom. Diga: meu Pai é bom. Diga: meu Pai é bom. Abba é bom. Aleluia. E o Senhor disse: e se ainda é pouco, farei mais ainda. Darei vitória sobre todos os inimigos que se levantaram contra vocês. Vou terminar agora. Quero chamar a sua atenção para algo muito interessante. Verso 20 diz: pela manhã, quando apresentaram a oferta de manjares, eis que vinham águas, de modo que a terra se encheu de água. Toma atenção agora, vou ser rápido. Primeiro abriram covas. No outro dia, ofertaram ao Senhor a oferta dos manjares. Estão cá vocês? Obrigado. A oferta de manjares era uma das 5 ofertas que faziam parte da cultura religiosa de Israel. E agora vou trabalhar consigo em 5 minutos sobre a simbologia dos manjares. Ok? A oferta de manjares era uma oferta que toda a gente podia fazer, ricos, pobres, toda a gente. A oferta de manjares tinha na base a oferta de 3 produtos especiais. Primeiro, a flor da farinha. Repita lá comigo: a flor da farinha. Segundo, o azeite. Terceiro, o incenso. Quando foi que as águas começaram a vir e a encher a terra? Quando pela manhã ofertaram a oferta de manjares. Ofertavam a flor de farinha, o azeite
e o incenso. Agora, anote isto, talvez eles ponham para você lá em cima. A flor de farinha é um símbolo da pureza. Repita lá comigo, pureza. Outra vez, pureza. Sabem que a grande qualidade da farinha é absorver. Olhem para mim, absorver. Lembram-se quando uma vez, também com Eliseu, os discípulos dele prepararam uma sopa? Apanharam colicíntidas, que são umas plantas venenosas, e colocaram na sopa. O primeiro que comeu morreu. E disseram: profeta, há morte na panela, há morte na panela. Sabe o que é que Eliseu fez? Eliseu disse: trazei-me farinha. E lançou a farinha dentro da panela e disse: já não há mais morte. Eu pergunto, quantos irmãos estariam disponíveis para comer a sopa agora? Não vejo a mão de ninguém. Quantos comeriam a sopa agora? Uma irmã ali levantou o braço dizendo: eu comeria a sopa. Depois de Eliseu jogar a farinha, não há mais problema. Eventualmente eu comeria 2 horas depois e esperaria que alguns comessem primeiro. Isso é natural a todos nós. A Bíblia diz que o veneno que estava na sopa foi absorvido pela farinha. A farinha tem uma capacidade de absorver. Meus amados, a oferta de manjares começava por flor de farinha. Sabe o que isso significa? Remover da nossa vida todo o veneno. Viver uma vida limpa diante do Senhor. Se quer alguém que anda meio envenenado, sei lá, a vida tem veneno, gente tem veneno, desinfeta-te em nome do Senhor. Desintoxica-te em nome do Senhor. Alguém me ouviu? Desintoxica, desinfeta-te. Como? Farinha. Farinha. Uma vida pura. Repita lá comigo, uma vida pura. E sabe, uma vida pura, meus amados, uma vida pura por dentro, no que pensamos, no que sentimos, no que falamos. Isso agrada ao Senhor. Uma vida cuja farinha absorveu aquilo que intoxicava e envenenava o nosso coração. O veneno mata. Ou mata rapidamente, ou mata lentamente. Mas que ele mata, mata. Eu tenho uma palavra, um conselho para ti. Se tens algum veneno na circulação sanguínea da tua vida, desintoxica-te em nome de Jesus. Entende? Joga fora. Faz um compromisso com Deus e diz: Pai, me arrependo de venenos que entraram em mim, que eu deixei entrar. Chega, não entra mais. É tempo de pôr para fora e pedir ao Espírito Santo: cria um ambiente para mim, para eu ouvir as tuas instruções, dizendo, o que queres que eu faça? Segundo lugar, juntamente com a farinha, eles ofertavam azeite. E o azeite é um símbolo da unção. E nós precisamos tanto da unção. Eu repito, nós precisamos tanto da unção. Eu sinto assim, eu sem a unção estou despido. Eu amo a unção. Eu amo chegar para ministrar e sentir que o Espírito Santo está na casa. Eu amo entrar num lugar e perceber que a presença de Deus está a mover-se ali. Isaías disse: o que quebra o jugo é a unção. Lembram-se quando nós começámos este ano 2016? Lembram-se quando nós começámos e falámos tantas vezes: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Lembram-se disso? Quantos se lembram? Eu dizia a vocês: que Espírito te ungiu? A tristeza,
a revolta, a mágoa, a amargura, foi isso que te ungiu? A palavra unção significa esfregar, besuntar. O que é que besuntou a tua vida? Estás besuntado do quê? De mágoa, de ofensa, de rancor, de ódio, de tristeza, de desilusão. O que é que te ungiu? Jesus de Nazaré disse: quem me besuntou foi o Espírito Santo. Por isso quem tocava nele recebia saúde e cura. A oferta de manjares incluía o azeite. Eu não sei se alguém aqui perdeu unção. Unção ganha-se e unção perde-se. Começa a orar e a dizer ao Senhor: eu quero de volta a unção na minha vida. Eu quero de volta a unção na minha vida. Em terceiro lugar, juntavam a oferta de incenso. E sabe que na Bíblia o incenso simboliza pelo menos duas coisas. A primeira é o sacerdócio. Estamos no Natal. Lembra-se dos magos que vieram do Oriente e ofertaram ouro, incenso e mirra. O incenso representa sacerdócio, o que está ali para representar os homens diante de Deus. Mas em Apocalipse, incenso representa a oração dos santos. E nós precisamos de ser pessoas de oração, de oração, de oração, de oração. Meu papá espiritual, meu velho apóstolo e profeta, há 2-3 meses atrás, ele enviou uma palavra para os filhos, nos dizendo: este ano que vai entrar, vamos proclamá-lo, vamos decretá-lo, 2017, disse ele, como o ano da oração. Os irmãos ficaram num estado que eu percebo, foi um impacto tremendo, não é? Consegue dizer a alguém: no próximo ano vais orar como nunca oraste? Vamos orar como nunca oramos, como nunca oramos, como nunca oramos, como nunca oramos. Eu quero dizer algo importante. Existe um personagem muito preocupado, porque existe uma pessoa que se preocupa muito quando pessoas oram. Sabe quem é essa pessoa? Você sabe quem ela é. A oração o incomoda, a oração o perturba. Quando a gente começa a orar, ele começa a ficar desorientado. Entende? Porque a oração frustra os planos dele para que prevaleçam os propósitos de Deus. Nós precisamos de viver em oração. Então a oferta de manjares passava por flor de farinha, azeite e incenso, pureza, unção e oração. E a Bíblia diz que quando fizeram a oferta de manjares, passado um pouco, diz que águas vinham da terra de Edom e estavam enchendo toda a terra. Repita comigo: oferta de manjares. Para aqueles que estão aí a escrever, oferta de manjares simbolizava gratidão. Gratidão. Eles deram a vocês a cábula completa. Eu pedi para eles colocarem para vocês gratidão. E quero dizer a você que hoje nós temos tantas razões para viver gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor, gratos ao Senhor. Pode escrever aí, irmã. Gratidão é um estilo de vida. Escreva. Quem publicar no Facebook tem que colocar por baixo Bispo Paulo Cunha, que a gente copia o que eu digo e não põe o meu nome. Pois claro, já não pagam direitos de autor, ainda por cima não põe o meu nome. Gratidão é um estilo de vida. Gratidão não é um gesto, não é uma palavra, é um estilo de vida. E Deus quer que a gente viva em gratidão. Acorda pela manhã: graças, Pai. Seu marido acordou: oh Deus, graças por este homem abençoado. Eu sei que algumas dizem: pela fé, pastor. Oh, pela fé. Creia no seu coração que já é, em nome do Senhor Jesus. Entram os filhos que bagunçaram a casa toda e você diz: oh, aleluia, glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Tem muita vida.
têm tanta vida que a casa fica virada ao contrário. Glória a Deus. Olhe para mim e ouça, por vezes somos muito ingratos, reclamamos porque a casa está desarrumada. Diga-me, é melhor você visitar os filhos no hospital? Então dê glória a Deus porque está tudo virado ao contrário. Há vida, há saúde, há na sua casa. Glória a Deus por isso. Há que virar os óculos ao contrário e começar a ver mais longe. Temos tantos motivos para dar graças a Deus. Minha irmã disse: ai pastor, eu é que tenho algumas necessidades, não posso comprar muita comida. Eu disse: glória a Deus, bendiga o Senhor, não ficará gorda jamais. Glória a Deus, aleluia. Bem, a piada foi assim um bocadinho ao lado, mas pronto. Glória a Deus, gratidão. Diga lá comigo, gratidão. Segundo lugar, a oferta de manjares, ela significa também submissão. O que é submissão? É sujeitar-se ao Senhor e dizer com Maria: que a tua vontade seja feita na minha vida. Terceiro lugar, a oferta de manjares simbolizava dependência. Sabe o que é dependência? Sabe o que é dependência? Dependência. Deixe-me contar-lhe aqui algo que está no meu coração. Ouça, olhe para mim e ouça. Baixinho, tranquilo e ouça. Dependência. Há pouco tempo atrás, numa reunião especial que tivemos aqui, nós cantámos Quero Ser Como Criança. Lembram-se? Quando eu falei de olhos de inocência, lembra-se? Quem te roubou a inocência? Lembra-se dessa palavra? Quem te roubou a inocência? Era tudo tão bom na igreja, tão maravilhoso. O pastor até era boa pessoa na altura. Os irmãos também não eram más pessoas. O louvor até se aceitava. A casa também não era má. Tudo era bom. De repente tudo passou a ser mau. Nada presta. Porquê? Porque tudo continua igual. Mas os olhos de inocência é que se perderam. Eu perguntei a vocês: quem vos roubou os olhos de inocência? Quem vos pôs a ver tudo mal quando antes tudo era bom? Lembram-se disso? Foi uma sexta-feira, lembram-se? Aí cantámos. No domingo a gente também deu assim um lamiré. E nós cantamos Quero Ser Como Criança. Sabe que quando saí da barriga da minha mãe, eu vinha ligada a ela por um cordão chamado umbilical. Houve uma fulana que cortou aquilo. E penso também cortaram o seu. Pelo menos eu não vejo que você tenha para aí o cordão embrulhado aí no meio das calças, não? Cortaram-te o cordão umbilical. Durante muito tempo esse cordão umbilical te ligava a uma pessoa de onde vinham nutrientes para te alimentares. É uma relação de dependência. Meus amados, eu já não tenho cordão umbilical, até podia mostrar, mas não convém porque estão a filmar. Mas ai de mim e ai de ti, se algum dia deixarmos de ter cordão umbilical em relação ao nosso Pai Celestial. No dia em que deixarmos que nos cortem este cordão umbilical que nos liga à presença dEle, à palavra dEle, à unção dEle, estamos por nossa conta. Isso é terrível. Diga lá comigo, dependência. Dependência. Diga lá para trás, dependência. Quem somos nós sem Ele? Quem és tu sem Ele? Eu vou-lhe dizer uma coisa: todas as igrejas têm problemas. Não há uma igreja onde tudo corra bem. Igrejas são constituídas por pessoas. Em todas há problemas, todas. Há gente que procura a igreja perfeita. Ela existe em dois lugares. Primeiro, no cemitério. Segundo, no céu. No cemitério todos são amigos. Todos se dão bem. Certo? Esqueletos com esqueletos estão em perfeita paz. No céu também.
No mundo dos vivos, nunca. Mas apesar de em todas as igrejas haverem problemas, ainda assim a Igreja de Jesus é um lugar muito importante para nós, porque é um lugar onde a gente pode ativar dependência ao Pai. E eu creio que se andando nos caminhos do Senhor e na casa do Pai, a luta já é grande e a batalha para buscarmos a presença dEle já é tão forte. Imagina quando nós estamos sem esta comunhão, sem este tempinho que a gente vem ouvir um tipo que nos dá nas orelhas às vezes, que também tem que levar nas orelhas de vez em quando, porque toda a gente aqui tem orelhas. Não é verdade? Porque no dia em que a gente perde esta dependência, eu preciso muito, digo a vocês aqui, eu preciso muito dele. Parece que sou só eu e mais meia dúzia, mas eu preciso muito. Eu conheço-me a mim próprio, eu sei que sem ele eu não sou coisa nenhuma. Entende? Se eu fizer as coisas de mim próprio, elas são vazias, elas não produzem fruto. Tem que ser ele. Eu quero trazer a minha oferta de manjares ao Senhor. Isso é o quê, pastor? Vais pedir mais uma oferta? Calce, não diga asneiras. Ouça, é a gente que pensa logo o lado errado das coisas. Oferta de manjares. Eu quero crescer em pureza, na busca da unção, e viver em oração, para caminhar com um espírito grato, sujeito a Ele e depender dEle todos os dias. Eu preciso tanto disso. Mais alguém? Quem é que precisa? Quem é que precisa? Quem precisa? Não, quem precisa? Não faça assim. Quem precisa? Quem precisa? Quem precisa? Diga, eu preciso. A palavra diz que quando ofertaram os manjares, levantaram a cabeça e as águas estavam vindo. As águas de Deus sempre vêm encher as nossas covas quando nós nos movemos no sentido certo. Mova-se no sentido certo. Quer tirar uma fotografia ali àquilo, pode tirar para levar para casa, que é para ler depois, ok? Não há problemas. Vou terminar. Olhe para mim, vou terminar. Agora tira as letras, deixa apenas o lago. Olhe para ali. Olhe para ali. Sabe quem foi que abriu aquela cova? Fui eu. Aquela é a minha cova. Aquela é a cova que eu abri. Aleluia. Alguém diz, pastor, como é que conseguiste abrir uma cova tão grande? Contratei uma empresa de construção civil. Ouça, olhe para mim. Primeira coisa que Deus faz, enviou as águas para encher as covas, para que ninguém morresse à sede. Só que o meu Deus é tão fantástico que com a mesma água com que mata a sede, Ele cria ilusões. O que eu vou dizer aqui não sai daqui. Se eu souber que vai sair daqui, vou atrás de si. O nosso Deus também é ilusionista, criador de ilusões, quando é necessário para defender os seus filhos. Sabe o que aconteceu? As águas vieram, as águas encheram as covas, o povo saciou-se na sua sede. Não há mais sede, porque há água em abundância. Mais tarde vieram os inimigos, os moabitas, e quando chegaram, diz que viram a terra. Diz que a terra estava cheia de um líquido vermelho. Qual líquido vermelho? Nem líquido vermelho. Era água. Mas o reflexo do sol sobre a água dava a ilusão de que não era água, de que era sangue.
Olha como Deus é fantástico. Ele mandou a água na hora certa para que o sol criasse a ilusão de que a água era sangue. E os moabitas olharam e disseram com certeza que os reis guerrearam entre eles. O de Judá, o de Israel e o de Edom. E mataram-se uns aos outros. E isto é o sangue deles, derramado aqui na terra, porque discutiram entre eles. Meus amados, era só água, mas cujo efeito do reflexo do sol fazia parecer ser sangue. E vieram os moabitas e vieram convencidos de que sairiam vitoriosos, porque os exércitos em federação tinham lutado entre si. E quando vêm estrambilhados, confiantes, acreditando que os inimigos deles, moabitas, guerrearam entre si, descobriram que afinal estavam lá todos à espera que eles chegassem para lhes arrancar a cabeça, e os destruíram ali. A mesma água que matou a sede criou a ilusão que derrotou o adversário. A gente serve a um Deus que é muito simples, muito simples, muito simples. Pai, como é que vais resolver o meu problema, Deus? E Deus diz, com um bocadinho de água. Como, Senhor? Simples. Vou mandar água, enche a cova e vai parecer que é sangue, matas a sede e morre o inimigo. Fantástico. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Temer para quê? Ficar assim para quê? Anime-se, levanta a sua cabeça, porque Ele está do seu lado. Nunca vi um justo desamparado. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livrará de todas as aflições. Diga assim: as minhas covas se encherão de água, em o nome de Jesus.